Olha, eu estou falando com vocês aqui nesta quinta-feira, véspera de feriado. Tá dando um bocado de feriadão esse mês, hein? Dia 20 de abril. Amanhã, sexta-feira, 21 de abril, Tiradentes, né? São 14 horas e 50 minutos, quase 3 horas da tarde. Porto Alegre, o tempo está fechado. Não está frio, mas está quase. E pelo jeito vai chover. Tá aqui, ó, quinta-feira, 20 de abril. Claro que o assunto sobre o qual vou falar aqui não é tratado por este principal jornal do Rio Grande do Sul aqui. Aliás, por nenhum deles, né? Nenhum deles. Tem nenhuma notinha. E eu quero falar com vocês sobre essa proposta do senador Requião, o relatório, aliás. E a proposta, claro, né? Aliás, eu estou publicando no meu blog www.polibiobraga.com.br as 57 páginas do relatório apresentado pelo senador Roberto Requião no Senado. O senador Roberto Requião é ex-governador do Paraná e é senador da República pelo PMDB. É pelo PMDB que ele continua, o PMDB dele, né? Continua, viu? O PMDB desencarnou do PT, mas ele não desencarnou do PT. Ele continua ali como linha auxiliar do PT. São 57 páginas. Eu li tudo. Eu tenho acompanhado de perto essa questão da lei de abuso de autoridade. E os senadores estão dispostos a aprovar esse monstrengo jurídico. No relatório, vocês vão ler ali o senador Requião se referir a diversos senadores que emendaram a proposta original, que é do senador Renan Calheiros, que o Requião está aprovando na íntegra, hein? E as modificações introduzidas através do substitutivo do senador Romero Jucá. Vejam só, hein, os dois citadíssimos na Lava Jato. Citadíssimo. E já sob investigação, os dois, né? O Renan Calheiros e o Romero Jucá. O Requião, eu não vi nada ali, não tem. Nas delações não tem nada. Mas ele está dando toda a força ali ao Renan Calheiros e ao Romero Jucá. Aliás, o Renan Calheiros, numa daquelas expansões retóricas nordestinas inúteis dele, chegou a saudar o senador Roberto Requião, chamando-o de o meu novo herói do povo brasileiro. Vejam só aí, Maria Antonieta agora é o herói do povo brasileiro, né? Por que eu falei Maria Antonieta? Porque no Paraná o Requião é conhecido como Maria Antonieta, pelo destrambelhamento dele. É um político totalmente destrambelhado. Aliás, eu vi isso aqui em Porto Alegre mesmo, há alguns anos atrás, no governo Rigoto, quando ele veio numa dessas viagens aqui para o Rio Grande do Sul por conta das reuniões do Codesul, e ele foi entrevistado pelo jornalista Diego Casagrande, que fez uma pergunta assim, eu até achei, eu digo, olha Diego, acho que você está sendo meio abusivo, hein? Mas ele fez, mas ele se avançou no Diego, quer dizer, quase se avançou no Diego, interrompeu a entrevista imediatamente. Ele é destrambelhado, né? Descompensado, né? Se exigissem laudos psiquiátricos dos candidatos a senador, eu não sei não, hein? Acho que iam sobrar poucos ali, talvez a minha amiga Ana Amélia, alguns outros, né? Bom, mas eu estava então falando no relatório do Requião, né? O relatório ali, olha, ele cita emenda de vários, olha, uma dezena de senadores ali, de modo que, se isso for a votação, e vai, né? No plenário, esse monstrengo aí vai ser aprovado. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, olha, há um evidente esforço dessa canalha que está ali na primeira linha de investigados por denúncias e delações de corrupção. Uma escalada deles
para tentar livrar a cara, de alguma maneira livrar a cara. Eles têm tentado assim de tudo, né? O Renan Calheiros parece ser o líder dessa facção criminosa aí alojada dentro do Senado Federal. Na Câmara é a mesma coisa, não é diferente, não, né? Mas 1/3 do Senado tá devendo explicações, né? E vai ter que responder a inquéritos aí que já foram abertos, estão sendo abertos pela Polícia Federal, né? Então, mas há uma escalada deles tentando se salvar ali, né? A última tentativa deles agora é essa do Requião, é a lei do abuso de autoridade. Eu gostaria que vocês lessem a proposta do senador Requião, né? O relatório que ele justifica a proposta e a proposta. Essa proposta modifica vários artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código Civil, do Código de Processo Civil, leis ordinárias, enfim, decretos, normativa, tudo. Modifica muita coisa, né? Então são 57 partes, tá ali, dá uma olhadinha ali. Então, como é que livra a cara deles ali? Isso aí, livra a cara na medida em que eles, sobre o que passou, azar, né? Passou. Mas a partir da aprovação da lei, se ela for aprovada, eles estabelecem crimes de abuso de autoridade. O que é um crime de abuso de autoridade? É se exceder no uso da autoridade que algum agente público tenha, seja ele quem for. Seja quem for, juiz federal, estadual, promotor, procurador estadual, procurador federal, enfim, qualquer agente público, qualquer prefeito, vereador, qualquer agente público, né? Se esse conceito abstrato, né, se exceder, se abusar da sua autoridade, ele vai estar penalizado, né? Mas, quer dizer, eu falei que é abstrato, mas também não é tão abstrato assim, porque a proposta, claro, né, o projeto, a lei, se sair, segundo o Requião ali, ela estabelece alguns casos típicos de abuso de autoridade, todos eles dirigidos claramente a juízes federais, ao Moro, ao Fachin. Por quê? Porque estabelece, por exemplo, em relação à prisão temporária, que o juiz ou o ministro, né, estabelecer uma prisão temporária, as coisas não ficam mais como são até agora, não. O juiz, por exemplo, o Sérgio Moro, vai prender sei lá, o Lula, né? Prisão temporária. Vocês sabem que tem a prisão provisória, que é 5 dias, né? E prisão provisória, prisão temporária, que praticamente não tem prazo, né? Esse Antônio Palocci está em prisão temporária. Então a lei diz o seguinte: agora vai ter prazo, né? O juiz que mandar prender, por exemplo, Palocci em prisão temporária, ou Guido Mantega, que vem aí agora, vai ter que dizer quanto tempo vai durar, em que dia e que horas vai terminar essa prisão dele. E mais, não poderá prorrogar lá. E mais, se o juiz não expedir o mandado de soltura no final da prisão temporária, o agente público, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a SUSEP, terá que, por lei, soltá-lo naquele dia, naquela hora. De qualquer maneira. Isso aí, para quê? Para livrar a cara deles, né? É óbvio. O Cunha não estaria mais preso às alturas do jogo, nem o Palocci, né? Já estariam soltos. Mas eu estou colocando para vocês aqui apenas uma das questões, porque são várias questões. Fala sobre quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, telemático. Então, há restrições gravíssimas em relação a grampos, por exemplo, mesmo com autorização judicial, é o juiz que se cuide, né? Então, senhores, a delação premiada também, olha, as restrições sobre delações premiadas são de repartir o bigode, Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu quero mostrar um livro aqui para vocês. Isso tudo ocorreu na Itália, hein? Olha aqui, ó, na Itália, na Operação Mãos Limpas, os deputados, senadores lá, fizeram essas mesmas manobras. Eles tiveram êxito lá. Os autores desse livro aqui, olha aqui, ó, tá? Operação Mãos Limpas, ó, são quase 1000 páginas, ó, né?
Gianni Barbaceto, Peter Gomes, Marco Travalho. O que eles contam? Eles contam que os deputados e senadores conseguiram avançar lá, os políticos, porque a população não foi para a rua. Quer dizer, foi no início como aqui, mas agora, como agora está acontecendo aqui essa delação da Odebrecht, já era para a gente estar na rua. Mas eles não foram. Aí eles conseguiram, acabaram com as mãos limpas lá. Claro que primeiro os grandes partidos italianos, a Democracia Cristã, o Partido Comunista, o socialismo, acabou na Itália. Mas acabou vindo outros arrivistas, esse tipo Berlusconi aí. Então não dá para levar de barato. Bom, eu acho que já falei bastante agora nessa véspera de feriadão, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que há essa escalada. E essa escalada, prestem bem atenção, não parte apenas do senador Requião, do senador Renan Calheiros, do senador Romero Jucá, de um terço do Senado que está envolvido nesse troço, nessa Lava-Jato, né? Dos deputados que estão envolvidos, de membros do próprio governo federal que estão envolvidos, de dirigentes partidários que estão envolvidos. Não está só ali. Mesmo na mídia se percebe que muitos jornalistas, alguns dos quais são tidos assim como vestais, jornalistas independentes, como por exemplo esse Josias Souza, nessa sexta-feira. Quer dizer, vocês vão perceber que cada vez mais começa a se falar ali. Olha, falta um juiz. A Helena Calmon disse aí na semana passada, a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ah, está faltando o juiz. Onde é que estão os juízes aí? Onde é que está o Ministério Público? Quer dizer, é essa a questão? Quer dizer, por acaso houve até agora alguma reportagem de jornalistas investigativos? Houve até agora alguma denúncia na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, nas assembleias, no Congresso, no Senado, até de parte de qualquer um desses safados, que atingisse algum juiz ou algum membro do Ministério Público Federal? Quando eu falo algum, eu falo, não estou falando pontualmente, porque pontualmente sim, já sabemos, inclusive, né? Já foi citado até o Dias Toffoli aí no Supremo Tribunal Federal, que custou até a perda da delação premiada por parte do diretor da OAS, né, o Léo Pinheiro. Eu falei um modo geral. Então, o que se visa realmente, levantando essa questão, essa lei de abuso de autoridade, esse artigo malandro, esperto, safado, esse a que eu me referi, essa escalada que está se começando a notar na mídia, ai, o juiz... Não, estão de olho no Sérgio Moro, no Fachin, no Bretas do Rio de Janeiro, né? nos moleques, como diz o Requião, do Ministério Público Federal, né? Espero que esses moleques continuem tendo cérebro e coração, né? Porque o Requião e seus comparsas só tem cérebro mesmo, e ruim nessa altura do jogo, né? Bom, mas eu queria colocar essas coisas para vocês aqui porque isso está passando batido, hein? Não pode passar batido. Bom feriadão para vocês aí.